pessoal, muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo José Lopes. Hoje eu continuarei a leitura comentada do livro Que Amor é Este? A falsa representação de Deus no Calvinismo, do escritor norte-americano Dave Hunt. Nesse capítulo 2, cujo título é O Entendimento Bíblico, Dave Hunt ele começa falando sobre como alguns dos seus amigos calvinistas tentaram convencê-lo a não escrever o livro. E uma das argumentações é que ele deveria deixar esse assunto, o calvinismo, para aqueles que tivessem habilidades especiais, tivessem capacidades especiais para falar sobre tal. Os calvinistas, que eram amigos do Dave Hunt, que pediram para ele silenciar sobre esse assunto, entendiam que somente pessoas com capacidades especiais poderiam realmente fazer justiça a uma exposição clara sobre o calvinismo. No entanto, o Dave Hunt ele começa a questionar esse entendimento, porque, segundo esses próprios calvinistas, o calvinismo é o próprio evangelho. Porém, a Bíblia em nenhum momento mostra que para se entender o evangelho é necessário um conhecimento especial, alguma capacidade especial. E Dave Hunt cita 3 exemplos nesse capítulo número 2. O primeiro exemplo é lá em Bereia, Atos 17:11. Paulo, citando os bereanos, ele fala o seguinte, capítulo 17 de Atos, versículo 11. Ora, estes, os bereanos, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, qual habilidade especial tinham os bereanos aqui em Atos 17? Paulo elogia a atitude dos habitantes de Beré que ficaram comparando a pregação dos apóstolos com o que estava escrito nas Escrituras. E os habitantes de Beré ainda não eram convertidos. E Paulo elogia a atitude deles. Então, até uma pessoa não convertida, ela tem sim a capacidade de examinar o Evangelho, de examinar as Escrituras. Dave Hunt também cita em Salmo 119, versículo 9. Ele vai citar que um jovem ele pode purificar o seu caminho através da palavra de Deus. Até um jovem é capaz de entender a palavra de Deus e a partir daí purificar o seu caminho. Salmo 119:9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E o terceiro exemplo, nós temos lá sobre Timóteo. Paulo falando que Timóteo ele aprendeu as Sagradas Escrituras desde a infância, a partir da instrução familiar. Nós vemos primeiro em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 5. 2 Timóteo 1:5 diz o seguinte: trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Isso Paulo falando para Timóteo. Depois vamos para 2 Timóteo ainda, capítulo 3, versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui nós vemos 3 casos, pessoas não convertidas, um jovem e uma criança que pode entender as Sagradas Escrituras. Em nenhum momento a Bíblia exige uma qualificação especial para se entender o Evangelho. Então dizer que o calvinismo é o Evangelho e depois afirmar que para se entender o calvinismo é necessário ter algum conhecimento, uma habilidade especial, é um grande problema. Eu lembro bem quando eu fiz meu seminário teológico, num seminário da Assembleia de Deus, mas era um seminário muito aberto, tinha professores aberto no sentido de se aceitar professores de outras tradições. E eu tive um professor, que era presbiteriano, muito bom por sinal, no entanto ele era muito duro com os arminianos e pentecostais. Chegava até a ser proselitista, num próprio seminário assembleano.
E certa vez, em uma das suas aulas, eu acabei questionando algumas doutrinas do calvinismo de maneira bem educada também, com respeitosamente, né, que era o professor. E chegou em um dado momento, ele disse que eu não compreendia. Né, que eu não compreendia, então, que eu não falasse daquilo que eu não compreendia. Ora, o problema não é compreender. O problema é justamente compreender e saber o que realmente o calvinismo representa. O fato da pessoa não aceitar algo não quer dizer que ela não compreenda. Né? Então, achei muito estranho aquela abordagem dele. Ou seja, eu não compreendia, então não deveria falar sobre. Então quer dizer que só compreende quem aceita? Então esse é um grande problema, exigir um conhecimento especial. Algo até quase que esotérico. E David Hunt ele pergunta, a maioria dos calvinistas são de cristãos comuns. A gente quando fala em calvinismo lembra de Charles Spurgeon, John Piper, R.C. Sproul, John MacArthur. Mas isso aí é uma elite intelectual, uma minoria. A grande parte dos calvinistas no mundo todo são cristãos comuns. David Hunt então pergunta, que habilidades esses cristãos comuns tiveram que fizeram com que eles aceitassem o calvinismo? Que habilidades são essas que eles têm que um arminiano comum não tem? Então esse é um questionamento que David Hunt faz. E outra coisa, o David Hunt também ele pergunta por que o calvinismo é tão complicado, é um assunto tão difícil. Se ele é o evangelho, ele não deveria ser mais simples? Né? Então é um assunto que exige anos e anos de estudos. Então é outra pergunta que David Hunt fez. E por fim, David Hunt ele vai falar sobre um dilema que eu achei bastante interessante, que ele chama um dilema real. Ele diz que lá em Lucas, capítulos 2:10, os pastores que estavam à noite receberam a visita de um anjo na ocasião do nascimento do Mestre, do Salvador. E o anjo, ao aparecer esses pastores em Belém, o anjo fala o seguinte, Lucas 2:10. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Que será para todo o povo. Atos dos Apóstolos mostram os apóstolos pregando, evangelizando todo o povo, para todos aqueles que crescem, recebessem a salvação. Podemos ver isso claramente em Atos 10. Atos número 10, versículo 42 e 43. E nos mandou, isso Paulo falando, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Ele coloca outros textos também, onde em nenhum momento é razoável você inferir que esse texto está mostrando que os apóstolos estavam trazendo o evangelho para um grupo seleto de escolhidos, para um grupo de eleitos. O próprio texto de Lucas 2, do anjo falando com os pastores em Belém, é bem claro, trago boas novas para todo o povo. Então a pergunta que David Hunt faz, a Bíblia diz que são boas novas para todo o povo. O calvinismo diz que Cristo ele não morreu por todos, que Cristo não veio salvar a todos. Então como pode ser uma boa nova para todo o povo se Cristo resolveu não morrer por todos e morreu apenas por alguns, morreu apenas por um grupo de eleitos? Então isso é bem complicado. Qual é a boa nova para aquele que não foi eleito? E David Hunt ele acaba terminando o seu capítulo 2 perguntando, o calvinismo ele se baseia realmente em algum texto claro das Escrituras? Ou ele é baseado em interpretações de algumas palavras e frases, interpretações bem peculiares, onde, por exemplo, a palavra mundo, todo o povo, quaisquer que, quem quiser que, são interpretados como eleitos? Essa é a questão que David Hunt se propõe a averiguar nos próximos capítulos. E eu faço duas perguntas,
Uma pergunta para quem for arminiano e outra para quem for calvinista. Para o arminiano, você já se deparou com alguma situação, assim como eu, de conversar com um calvinista e em um dado momento o calvinista dizer que você não entende, que você não aceita porque você não entende, é preciso entender? Pergunta para o calvinista. Você é capaz de citar um texto, só um versículo, onde esse versículo te dá a certeza de que o calvinismo, ele realmente é o evangelho? É correto? Cite aí também. E aqui eu encerro o capítulo 2 do livro Que Amor é Este? Espero que você tenha gostado. Se gostou, dê um like no vídeo, se inscreva no canal. E aguardo vocês nos próximos vídeos com o capítulo número 3. Já antecipando, o capítulo número 3 dessa obra fala o seguinte: João Calvino e suas institutas. Beleza? Então até a próxima e vamos ler porque ler é preciso.